Irmãos queridos, bom dia, graça e paz, alegria estar com os irmãos nesta ocasião tão importante para esta igreja. Eu quero aqui, em nome do nosso sínodo de Sorocaba, saudar esta igreja e já rogar ao Senhor que multiplique essa data até a volta de Cristo na vida de vocês. Também saúdo aqui, no nome do nosso presbitério, Leste Sorocabano, da Igreja Central de Mairinque, e louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui. Quero aqui cumprimentar o distinto reverendo Wilson, sempre referência para nós. Deus abençoe muito sua vida, meu irmão, muito amado e muito estimado mesmo pelo nosso concílio. O Senhor continue te usando nesta obra bendita dele. E o meu dileto amigo, irmão, reverendo Thales, que pela amizade que temos uma liberdade boa. Da última vez que eu estive, foi a última? Da última vez que eu estive aqui, eu estava com a camisa salmão, e o Thales acho que estava sem óculos, e ele falou que era rosa, né? Era salmão a minha camisa, né? Mas é uma alegria para poder celebrar o Senhor e adorarmos ao Senhor juntos aqui, entendendo que no meio do povo de Deus há sempre marcos para a nossa história, e vidas também nos marcam, né? Marcam o nosso coração, e Thales e Raquel são vidas preciosas que marcam a nossa vida, o nosso ministério. É uma grande alegria e privilégio, meu irmão, estar aqui com vocês nessa manhã, e pela alegria de compartilhar aqui do púlpito, eu já agradeço. Queridos irmãos, quero aqui partilhar com vocês algo que, na história do povo de Deus, isso vem correntemente sendo marcado, pontuado. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver sempre Deus, ou o povo de Deus, erigindo altares, marcando datas importantes, ou ocasiões importantes em suas vidas. Foi assim com Abraão, quando levantou aquele altar para sacrificar o seu filho, e o Senhor o surpreendeu ali de maneira poderosa, graciosa. Foi assim quando o povo de Deus recebia vitórias e vitórias, e o profeta Samuel, ele se levanta e erige um altar ao Senhor, e naquela pedra estava escrito Ebenezer, ou no coração do povo é que estava escrito Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos então marcas de que Deus está sempre cuidando do seu povo, e o povo de Deus então erige altares, coloca pedras, coloca marcos nestas histórias. Nas nossas vidas nós somos marcados por um triste fato, que depois se torna um fato triunfante. Aliás, nós já sabemos que era um fato triunfante, como nesta semana que estamos entrando, estamos já inaugurando o tempo em que rememoramos a morte do Senhor Jesus, morte esta que também foi marcada por um túmulo, uma pedra selada. E eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre a pedra selada, uma pedra selada. Para que essa pedra foi selada? Ou por que Deus permite que na nossa história, na nossa vida, algumas pedras sejam seladas na nossa história, como desafios para o meu e para o seu coração, para que possamos em tudo confiar no nome do nosso Deus. Eu chamo a sua atenção para o texto que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Daniel, no 6º capítulo, e eu convido você para ler comigo, assim como já fizemos aqui nesta liturgia, participamos do culto. Gostaria que você participasse mais uma vez da leitura bíblica, e nós leremos de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares, os versículos ímpares, e a congregação os versículos pares. O profeta Daniel, no 6º capítulo, diz a palavra do Senhor. Daniel, no seu capítulo de número 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem em todo o reino. E sobre eles 3 presidentes,
Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: estas palavras é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele do sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam ou que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Ó bondoso Senhor, já nos é suficiente sairmos daqui ainda mais crentes em Ti. Mas nós te pedimos, em súplicas nos achegamos ao Senhor nesta hora. Esclarece aos nossos olhos, ao nosso coração, o Teu querer para a nossa vida, para a prática nestes nossos dias. Dá-nos Teu amor, Teu favor, e conduz-nos aqui, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, para a glória de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Irmãos bondosos e bondosos, aqui nós estamos diante de uma palavra ou de um tema tão importante para nós, de pessoas que se mantêm íntegras nos dias difíceis, de pessoas que em todo tempo podem serem acometidos de injustiças. Isso nos parece tão atual. E muitas vezes nós também recebemos este selo, uma pedra selada no nosso destino ou na nossa própria vida. No nosso destino nós a temos desde antes da fundação do mundo, como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, que o Senhor selou-nos para o dia eterno. Nós já estamos escolhidos pelo Senhor, já fomos escolhidos pelo Senhor, mas neste percurso da vida, existem coisas que eu e você vamos enfrentar, desafios que nós vamos passar, que vão nos levar àquilo que nós chamamos de o cheque: confiar ou não confiar, mudar ou não mudar, seguir confiando no Senhor ou não confiando no Senhor. Eu e você precisamos experimentar para a nossa vida coisas importantes para nós. Nós precisamos entender que em muitas ocasiões, as pedras ou a pedra já estará selada na minha e na sua história. As pessoas vão fazer isso ou aquilo contra mim ou contra você, e eu e você vamos dizer assim: agora não há mais o que se fazer. Porém, quando nós confiamos no Deus poderoso, como Daniel aqui, segue a sua vida de integridade, de confiança no Senhor, de oração no Senhor, as suas orações surtem o efeito necessário em sua própria história, na sua própria vida. O texto diz para nós que Daniel continuou fazendo as mesmas coisas que já fazia, já praticava. Sabe por quê? Porque as mudanças na vida cristã não vêm por conta da história. A história é marcada por vidas cristãs. É diferente isso.
É diferente isso porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas cochiam entre dois pensamentos. Ora nós decidimos isso, ora decidimos aquilo. Em pouco, ou em frações de segundos, nós mudamos de opinião. Mas a vida cristã exige de nós exatamente esta firmeza, esse pulso, que o reino dos céus também exige de nós. Enquanto nós pensamos em uma pedra selada contra nós, nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano, sabe de todas as coisas, e é nele que nós devemos nos amparar, nos abrigar. É em Cristo que você deve se abrigar. Quando as circunstâncias dizem não, quando a dificuldade bate à nossa porta, quando a luta vem à nossa história, nós devemos confiar no Senhor. Devemos descansar no Senhor, entendendo que o nosso Deus está zelosamente cuidando de detalhes preciosos que eu e você muitas vezes não nos apercebemos. O texto diz para nós que Daniel, ele era diferente. O versículo 3 diz para nós que nele havia um espírito excelente. A vida cristã de Daniel, a prática cristã de Daniel é que estava mudando a história, porque ele estava lidando com pessoas que nós podemos chamar aqui de corruptas. O texto aponta para nós que aqueles sátrapas, aqueles outros líderes mais que estavam lá, tinham um ar de corrupção, e uma insurreição estava levantada contra Daniel, mas ele se mantém com o mesmo espírito. Qual o espírito? O espírito excelente, um espírito de adorador, porque a prática cristã dele é que vai mudar a história, e não a história que agora parece tomar outro rumo, que vai mudar a prática cristã. Daniel se mantém firme. Histórias não mudam práticas cristãs mudam histórias. É o que nós devemos ter nestes idos desta igreja. As práticas cristãs desta igreja mudam a história dessa cidade, mudam a história de onde você está inserido. É a sua prática cristã, e não é a prática cristã das quatro paredes, é a prática cristã de cada um de nós, no nosso dia a dia, no sol a sol, no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que nós estejamos. O Espírito excelente que estava em Daniel é o mesmo Espírito excelente que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que age na nossa vida e transforma a nossa história, para que as nossas práticas mudem a história. Você pode mudar a história, você pode transformar a história de alguém, mas a sua prática deve ser cristã, em todo tempo. Você pode perceber na sua vida o quanto você é exigido. Os pais aos filhos, filhos aos pais, aqui na igreja, líderes e liderados, em todo tempo, nós somos cobrados, somos vigiados por nós e pelos nossos, o tempo todo. E isso é bom, isso nos é bom, apesar de às vezes não compreendermos, mas é bom. Sabe por quê? Porque a nossa prática diz quem nós somos, e diz se nós vamos mudar a história ou se não vamos mudar a história. A prática de Daniel está mudando a história, porque o rei já estava estabelecendo ali líderes, prefeitos, chamados sátrapas aí, outros governadores, porque a prática ali, alguma coisa podia escapar, podia ter um caixa dois, podia ter uma coisa que o rei não percebesse. Então o rei estabelece pessoas para trabalharem ou para cuidar disso. E olha mais uma vez a prática cristã dando testemunho. O rei queria estabelecer Daniel como líder de todos os líderes. Nós já percebemos isso. Quando nós lemos lá em Gênesis a história de José, o que o faraó, o próprio faraó disse? Diante do povo, eu sou o faraó, mas por trás de tudo, você governa. Porque já havia então uma prática cristã lá em José, que transformou o Egito, transformou o jeito de governar. E agora aqui Daniel está também, neste espírito excelente que ele tem, está agora vivendo algo muito parecido, um desafio. Ele podia se tornar mais um
ou ele podia ser um distinto de todos. Foi o que ele fez. E a pergunta para nós, aplicando ou trazendo ao nosso coração essa primeira parte, nós precisamos pensar: nós somos mais uma igreja ou nós somos uma igreja distinta que faz diferença? Infelizmente, irmãos, nós temos ouvido sobre igreja, e isso nos inclui, no nosso país, de igrejas que são corruptas. Igrejas corruptas. Parece que nem combina, soa, está estranho, mas é exatamente isso. E esse é o grande mal, é um desafio para nós. Desafio que a igreja vem trazendo de muito tempo atrás. Os historiadores já falavam sobre isso, do desafio da integridade. M. Bounds fala do desafio da integridade através da oração. Warren Wiersbe fala do desafio da integridade nesses dias de corrupção. Nós precisamos nos cuidar o tempo todo e entender a relevância que nós temos nesta sociedade. Porque não é a história desse país que vai mudar a nossa história, é a nossa prática cristã que vai mudar essa história. Se a sua prática cristã está falhando, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque se for assim com você, se for assim comigo, nós somos mais um no meio da multidão. Mas é claro que, se você também seguir com essa prática cristã, os desafios vão se apresentar para você. Em segundo lugar, quero dizer isso para você: desafios, eles não desafiam, mas eles confirmam práticas cristãs. Porque quando você quer ser crente, quando você quer ser fiel ao Senhor em todo tempo, o que te vem? Luta, dificuldade, o inimigo se levanta, é fulano que era, mas meu vizinho, a gente se dava bem, eu não sei, de um dia para o outro meu vizinho virou contra mim, é um negócio doido. O melhor amigo virou a cara para mim, brigou comigo por causa de uma escova de dente, nada. Porque os desafios confirmam práticas cristãs. É nessa hora que nós vamos mostrar quem nós somos. Se nós vamos sucumbir, se nós vamos ceder, ou se nós vamos permanecer com atitudes cristãs. O texto diz para nós que Daniel continuou, aquele povo fez o interdito, colocou lá, já estava aquele edito então do rei, e agora há uma diferença, há uma distinção, porque Daniel foi levado para o cativeiro, enquanto Nabucodonosor, ou a Babilônia, estava no poder. Quando na Babilônia, Nabucodonosor, ele é o rei, ele é o soberano, e é ele que manda, é ele que dita as leis, e ele muda as regras, ora é assim, ora é assado, e pronto, eu que falei, ou como dizem aí, por aí, alguns pais dizem aos filhos, né, eu que mando, eu que quero, eu que sei, pronto, era desse jeito. Só que no reino persa é diferente, as leis funcionam, então já não é o rei que pode mudar as regras, o rei se submete à lei, e esse é o desafio para nós. O texto diz para nós que Daniel não fica revoltado. O que o Daniel faz? Se submete à lei. Mas esse desafio confirma a prática cristã dele, porque o Daniel podia fazer o quê? Rapaz, 30 dias, fazer um jejum oculto, ninguém vai saber, só eu e Deus, o senhor sabe porque eu não estou orando, eu vou fechar a janela aqui, vou orar com a janelinha fechada, vou orar no banheiro para ninguém me ver, eu vou ser aqui o crente 007, ninguém precisa saber, ia ficar tudo bem? Beleza, ia ficar, sabe por quê? Porque ninguém ia ver. Só que os desafios confirmam as nossas práticas cristãs. Vamos ver se ele é crente agora, vamos ver agora o que ele vai fazer, vamos ver se agora ele é crente mesmo, vamos ver. O inimigo faz isso o tempo todo com a gente, irmãos. As circunstâncias da vida nos desafiam o tempo todo a sermos aqueles servos que praticam aquilo que o cristianismo exige de nós. E eu e você somos estes servos. Nós somos desafiados, mas os desafios confirmam a prática cristã. Diz o texto para nós que eles estão lá procurando alguma coisa, procura na lei de Daniel, não encontra, até que eles veem Daniel orando, quantas vezes? 3 vezes, de manhã, vamos ver o que ele está fazendo, orando, à tarde,
orando de novo. À noite, orando de novo. Pegamos, está tudo certo. O Daniel podia ter deixado de fazer, mas a prática dele continua a mesma. Eu e você podemos ter uma pedra selada contra nós, mas isso não é o fim se o Senhor quiser remover a pedra. Eu digo isso a você olhando para o próprio sacrifício de Cristo. Esta história tem a ver com a história de Cristo. Parece que agora o destino de Daniel está selado, ele está morto na cova dos leões. Nós podemos até pensar aqui no Salmo 118 que nós lemos. Observe os primeiros versículos do Salmo de 118. Leia com calma. Parece-nos até que combinamos. É o Senhor que está cuidando de nós o tempo todo. É o Senhor que cuida da nossa vida, enquanto eu e você nos mantemos íntegros, enquanto eu e você nos desafios, confirmamos a prática cristã, o Senhor confirma a sua palavra, confirma a sua soberania na sua vida, na sua história. Então, não fique aí pensando então que agora você vai ter que ceder. Você não tem que ceder às tentações, você não tem que ceder aos ditames desse mundo. Você precisa praticar aquilo que é a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, descanse na palavra de Deus, porque assim nós vamos ver o correr da história da cristandade avançando, no meio ou em meio a desafios. A igreja do Senhor sempre foi bombardeada. Eu não sei se vocês estão sabendo, uma lei agora, na cidade de Sorocaba, não se pode mais na biblioteca ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Na biblioteca. O prefeito está lá lutando contra esse documento. Daqui uns dias, não vai poder trazer Bíblia aqui, pastor. Eu desafio o cristão, todo o tempo. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer agora, hein? É perseguição, irmãos. Nós que somos milenistas, né? É perseguição que vai aumentar, é só luta que vai aumentar. E agora? Muito mais do que a Bíblia aqui, você tem que ter a Bíblia aqui. A palavra tem que estar no seu coração, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, enche o seu coração da palavra do Senhor, porque os desafios vão aumentar na sua história, não vão diminuir não, vão aumentar, e aí nos desafios você vai ser confirmado e confirmada como servo, como serva do Senhor, aquele que se dedica à obra do Senhor, aquele que em todo o tempo não teme, senão ao Senhor. Confie em Deus. Confie em Deus. Nós precisamos assumir esta postura de servos do Senhor em todo tempo. Custe o quê? Custe o que custar, irmãos. Porque é muito fácil nós batermos no peito, como bom presbiteriano, batermos no peito e falarmos: eu sou eleito, sou justificado, meu lugar na eternidade com Cristo. E quando a luta vem à sua porta, fala assim: nega, senão você morre. O que você vai fazer? Certa ocasião, nós não estávamos, mas lá no Ibel a gente dava uma fugida, e tinha uns crentes lá mais avivados, que queriam orar de noite, queriam orar no monte, sabe umas coisas doidas assim? E a gente orava no monte. E nesse lugar que nós fomos 2 vezes. Nesse lugar que nós fomos, e um irmão, não sei se você vai se lembrar dele, Rodrigo, que era da igreja quadrangular, né? O Rodrigo contou para nós que lá naquele monte, onde a gente ia orar lá, um monte nada, um morro, tá gente, um lugar para orar, só isso, pronto, um lugar para orar. O Rodrigo contou para nós que certa feita, o povo da igreja estava tudo lá no monte orando. E aí o que os malandros, tinham uma boca de fumo, bem no pé do morro, o que os malandros fizeram? Vamos dar um susto nesses crentes. Fizeram o quê? Os crentes subiram, começaram a orar, eles colocaram capuzes e subiram todos armados, cercaram os crentes tudo lá, falaram: nega Jesus, senão nós vamos matar todo mundo aqui. Quem vai negar? Quem vai negar? Eu nego. Todo mundo negou, seus crentes fajutos.
Nós somos dono da boca ali de baixo, a gente vê vocês subindo aqui, e nós estamos pensando que vocês vão nos proteger com as orações, porque eles pensam isso, né? Os crentes negaram Jesus. Eu não estou falando isso pensando que eles são menores que nós. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Ao desafio aparecer à nossa porta e nós nos esquecermos da prática cristã. E acharmos que a pedra já está selada, não há mais o que fazer senão ceder. Não, meus irmãos. Não. Nós devemos confiar no Senhor. Em todo tempo, para todas as coisas. E esse é a segunda aplicação que eu quero trazer para o seu coração. O desafio vai bater, ou está já batendo a sua porta. Continue com a sua prática cristã. Continue temendo ao Senhor. Continue exaltando ao Senhor que plantou em você um espírito excelente. Um espírito que faz você perseverar, que faz você seguir, que faz você confiar. Isso era tão notório que o rei ficou temeroso, o rei ficou muito triste ao ter que levar ou enviar Daniel para a cova dos leões. Na verdade, Deus estava tirando, aliás, o rei estava tirando, lógico que é Deus, estava tirando Daniel da cova dos leões e colocando ele na cova com os animais, porque na cova dos leões ele já estava com aquelas pessoas, aquela era a cova dos leões, e Deus estava colocando Daniel então a salvo com os leões. Quem queria entrar lá para pegar Daniel? Vamos entrar lá dentro daquela cova e vamos matar Daniel. Qual o doido? Às vezes então nós podemos pensar que a postura cristã ou a prática cristã, ela parece ser desafiadora, mas ela é descanso em Deus. Descanso no Senhor. O texto aponta isso para nós, que onde Deus nos permite ir, nós podemos encontrar descanso nele, até no meio da luta, você pode encontrar descanso em Deus. Encontre descanso no Senhor. Se a vida cristã, ou a vida cotidiana, ela está tão agitada, que você pensa nisso, você pensa aqui, eu tenho tal coisa, você sai, alguém aqui sai pela rua, pela casa, digitando o celular? Já fez isso? Não? Não, pastor, eu não, nem uso o celular, não sou adepto aí. Todo mundo sai andando, vendo. Nós estamos tão agitados, que nós não paramos para olhar assim, puxa, olha, hoje está meio nublado, mas parece que está saindo um sol ali, nós não olhamos mais o tempo, nós não percebemos o pôr do sol, não valorizamos coisas pequenas, uma florzinha que nasce lá, na calçada da sua casa, você nem percebe, você pisa e passa, nem percebe nada, e quantas coisas mais Deus tem feito, você não está percebendo, não tem tempo para isso, porque eu estou cheio de luta, eu estou atribulada, no meio das tribulações o Senhor está com você, e Ele quer que você atente para isso. Desafios confirmam práticas cristãs. Está no meio do desafio? Deus está falando, quero confirmar essa prática cristã sua, e é bom isso, irmãos, isso é maravilhoso para nós, saber que o Senhor em todo o tempo está conosco, nos desafios, Ele assombra a nossa direita, o Senhor está cuidando de você em todo tempo, meu irmão, é Deus que está cuidando, mas eu sou humilhado, eu estou passando por uma humilhação, glória a Deus que você está passando por uma humilhação, porque aquele que é humilhado, o que Deus faz com aquele que se humilha? Deus o exalta, não espera o homem te levantar não, tá? Espera Deus te levantar, espera Deus te honrar, e quando Deus te honrar, não bata no peito falando, porque essa história já é repetida lá atrás, nesse próprio livro aqui, no capítulo 4, quando Nabucodonosor fala, porque eu construí o esplendor desta cidade, porque não, nós sabemos quem faz todas as coisas, reconheça o Senhor,
desafio para você. Então, em primeiro lugar, práticas cristãs mudam histórias. Não é a história que muda a prática cristã, tá? Prática cristã muda a história. Em segundo lugar, desafios confirmam prática cristã. Em terceiro lugar, o texto diz para nós que Deus honra práticas cristãs. Deus honra práticas cristãs. O texto diz que aquele rei vai para lá pela manhã, versículo 19, aquele rei vai para lá de manhã, apressado, e diz o quê? Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Opa, peraí, Deus honra a prática cristã. Olha o que o rei persa está dizendo: Daniel, servo do Deus vivo. Ele vê em você a diferença, viu nele a diferença. E o que ele diz? Versículo 20, olha, observe comigo, 20º versículo aí. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ô, gente, imagina agora o rei ouvindo a voz: bom dia, doutor rei, bom dia, senhor, salve majestade, estou aqui, aleluia, Deus está aqui com a gente, Deus me livrou. Na verdade foi o senhor que me livrou, mandando eu para cá, porque se eu estivesse lá, os sátrapas aqui iam me matar, aqueles homens lá que iam me devorar, mas o Senhor me colocou aqui nesse lugar para eu ficar livre. Vive eternamente, Senhor. Versículo 22, é aqui, esse cântico parece ser para nós um hino cristológico, como Filipenses 2 que lemos, pensando aqui, Daniel sendo liberto da morte pelo Senhor, o próprio Cristo vencendo a morte para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar o Daniel da cova. E mandou tirar Daniel da cova. Quem pode fazer isso? Quem pode mudar a sua vida? O autor dos Provérbios diz: como corrente das águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Quem manda é o Senhor, Ele é o soberano da nossa vida. E diz mais o texto para nós, o versículo 26 diz: eu faço um decreto agora, o rei está fazendo um decreto. Tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. De quem é esse reino, irmãos? É o reino do Cristo soberano, o Cristo que Lucas escreve lá: nem a morte o pôde conter. É esse Deus que eu sirvo, é o Deus que nós servimos, é o Deus que exige de nós práticas cristãs para mudar a história dessas pessoas, mudar o ambiente onde nós estamos. É o Deus poderoso que permite desafios para eu praticar a minha vida cristã, e é o Deus poderoso que também faz o quê? Faz com que eu seja honrado, que você seja honrado pela prática cristã. A pedra está selada, mas Deus pode tirar o selo. Gente, como é maravilhoso no próximo domingo nós fazermos a leitura no domingo de manhã. Maria e a outra Maria estavam chegando lá e a pedra estava removida. Parece que está selada aí na sua vida, né? Estou fadado ao fracasso, ao erro. No dia oportuno, Deus pode remover a pedra. Tem coisas, irmãos, que eu e você precisamos fazer, e tem coisas que só o Senhor pode fazer.
Em João capítulo 11, quem removeu a pedra? As pessoas, a mando de Jesus. Retirem a pedra. Retirem a pedra. Mas no terceiro dia, no dia da ressurreição, foi o poder do Senhor que tirou a pedra. Sua história parece também, sim, uma história de morte. Não tem mais o que fazer, estou entregue. Deus pode ressurgir na sua história, ou fazer-se ressurgir na sua vida, porque Ele é sempre vivo e atuante na nossa história. Mas para você entender, Deus pode mudar tudo. Sabe aquelas coisas que nós falamos assim, ficamos boquiabertos, como o salmista diz, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Sabe quando não tinha mais jeito de fazer nada? É assim que Deus quer te deixar, honrando a sua prática cristã. Não tinha jeito, não tinha como, só Deus podia fazer isso, e Ele fez. Ele fez. Fui visitar um casal ontem, e eles abriram recentemente um negócio, e eles falaram que precisavam de 60 mil reais. Nós não temos esse dinheiro. Nós não tínhamos nada, pastor. Nós só tínhamos uma coisa: a nossa fé, que o nosso Deus podia fazer alguma coisa por nós. E eles convidaram um outro casal para ser sócios. Não temos jeito, precisa dos 60 mil, vamos chamar eles, quem sabe eles vêm aí, entram de sociedade, e eles têm o dinheiro e nos ajudam, e a gente caminha. Mas nós servimos um Deus que sempre nos surpreende, irmãos. E aquele casal, era para eles irem até o casal veio até eles. E eles conversaram, convidaram, e aquele casal falou assim: nós não vamos ser sócios de vocês. E eles já estavam cabisbaixos, levantando da mesa, e aquele casal falou: calma, mas de quanto vocês precisam? E a mulher falou para ela, e ela deu esse testemunho, eles são católicos. A mulher falou para ela: lá na minha igreja, eu me sinto a queridinha do meu Deus. Como você se sente? Falou para a irmã. E ela falou assim: eu também sou a queridinha do meu Deus. De quanto vocês precisam? Nós precisamos de 60 mil. Está aqui os 60 mil. Quanto nós vamos pagar de juros? Nada. Onde nós assinamos? Em lugar nenhum. Porque as práticas cristãs de vocês já falam quem vocês são. Emprestaram dinheiro para eles. Em menos de um ano eles fizeram o que tinha que fazer, a loja rompeu. Em menos de um ano eles pagaram os 60 mil. E puderam levar. E a irmã estava se alegrando conosco, falando: pastor, que dia glorioso, que Deus honrou a nossa prática, honrou as nossas orações, Deus nos honrou. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, poder levar aquele dinheiro antecipadamente, porque Deus nos honrou, porque cada centavo que entrava ali, nós orávamos: graças ao Senhor, graças ao Senhor. O Senhor honrou aquela família. O Senhor também te honra. A prática cristã, lembra disso. Em quem você crê? Você crê no Deus que está com a pedra selada? Ou você crê no Deus do terceiro dia, que nem a morte o pôde conter? Em quem nós confiamos, irmãos? Em quem nós confiamos hoje, nessa manhã aqui? Nós estamos aqui, eu sei que aqui, a minha esposa não pôde acompanhar-me aqui hoje. Minha esposa passou mal ontem à noite, nós vínhamos todos, vínhamos com a família toda. Mas eu estou aqui para louvar o Senhor. E ela falou: vai, louve o Senhor. Talvez você deixou alguém lá no hospital. Você está com uma situação angustiante aí no seu coração agora. E Deus está falando o que para você? Qual é a palavra que você vai sair daqui hoje? Prática cristã
muda a história. Desafios confirmam a sua prática cristã. E Deus honra a prática cristã. Nós temos que sair daqui falando aquilo que o apóstolo Paulo já dizia e aquilo que nós cantamos no nosso cenário. Eu sei em quem eu creio. Não é isso que nós cantamos? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Eu não sei o que de mal ou bom é reservado a mim, mas eu sei em quem eu creio. Você está entendendo, meu irmão? É a prática cristã. Daniel estava com a pedra selada, mas Deus removeu a pedra. O nosso Deus remove pedras. O nosso Deus transforma situações. O nosso Deus honra práticas cristãs. O nosso Deus, no meio do desafio, está conosco. E o nosso Deus quer que pratiquemos a sua palavra, a fim de que mudemos a história, o ambiente, mudemos tudo, onde nós estivermos. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua história, que seja assim na vida desta igreja, que hoje celebra mais um ano que o Senhor a susteve. Bendito é o Senhor por isso. Quantos servos e servas já passaram por aqui, que oraram, que, como a palavra do Senhor diz, o autor aos Hebreus diz que aquelas pessoas acenavam para a promessa. Quantas pessoas deram de tudo, inclusive bens, para que esta igreja fosse assim como ela hoje. Quantas pessoas já passaram por aqui e deram sangue, suor, lágrimas, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Mas de tudo isso, eu culmino aqui com uma coisa. Tudo isso aqui só foi possível, ou só é possível, só será possível na nossa história, porque um dia Jesus foi à cruz por nós. E Ele falou: eu recebo todo o peso da ira para que eles sejam absolvidos. Eu recebo todo o peso da ira, pago aqui com a minha vida, para que eles tenham vida em mim. Eu faço isso por eles. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida. Olha para você, olha aqui, olhemos entre nós. Ele morreu por nós, para que eu e você sejamos ressuscitados, ou fôssemos ressuscitados, e agora possamos desfrutar disso, de prática cristã, de vida cristã. Não importa se tem desafio, não importa se tem enfermidade, não importa se tem isso ou aquilo, o que nos importa é uma coisa: nós sabemos, o Deus que eu creio está comigo, o meu Senhor está comigo. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.